Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 14, versículo 13. Glória a Deus. Ontem estivemos no café de líderes lá na sede e foi uma bênção. O café de líderes foi maravilhoso e tivemos a oportunidade de devolvermos o chofar que estava conosco. Esse aqui a gente trouxe agora da viagem de Israel. Ele é 0 bala, novinho. E aquele que estava aí, pastor, aquele na verdade era um propósito. O apóstolo até explicou. Ele estava segurando o chofar e muita gente aqui que está, o apóstolo vai tocar, mas ele explicou, falou, gente, esse chofar foi o primeiro chofar da Manancial. E quando eu adquiri, logo eu fui para Israel. Eu levei lá no pastor Marcelo, o pastor Marcelo foi para Israel. Aí eu levei lá no Tiradentes o pastor Wellington foi para Israel. Aí eu deixei no Centenário, aí o pastor Edu, agora o pastor Ricardo, foi tudo para Israel. E aí a gente deixou no Aricanduva, aí o pastor Júlio e o pastor Catiano foram para Israel. Aí ele passou para o pastor Rubens, né? Glória a Deus. E foi muito legal, muito bacana, a emoção, o pastor Rubens ficou muito emocionado. E o apóstolo falou, agora o propósito está na tua mão, que eu quero ver vocês no ano que vem. E ele ficou todo feliz. E vocês vão ver que ele vai, porque tem um propósito, não é o chofar que ele é santo, não tem nada a ver. É o propósito que está por cima, né, daquilo. E uma hora eu vou contar a historinha para vocês. O apóstolo estava falando da banda, e ele até esqueceu de me perguntar o nome do guitarrista. Depois eu falei para ele, o nome do guitarrista é Flávio, porque ele esqueceu. Ele estava contando da banda que nós tínhamos, né, quando era jovem. Deixa eu falar rapidinho, eu não vou tomar muito tempo não, mas é interessante essa história. Você estava, né, Flávio, no café, né? Deu um atestado, o Amilcar também não vi. Ele estava contando, mas o Carlos e a Dani estavam. Nós tínhamos uma banda quando éramos jovens, mas você sabe que jovem só gosta de bagunça, né? E a gente era da doideira, e cantava muito rock, a gente era banda de rock. Pra você ter uma ideia, que nome nós vamos dar para a banda? Aí assistindo o filme La Bamba, a gente viu lá os Silhouettes. Então vamos chamar de Silhouettes. Aí saímos cantando como se fosse os Silhouettes. Você já assistiu La Bamba? Então, a gente gostou desse nome. Aí colocamos. E eu cantava junto com eles, eu cantava a música brasileira, né? Não sabia cantar internacional. Então, Titãs, Paralamas, Ira, Engenheiros, Legião. Aí a gente cantava, saía cantando nos lugares. E um dia o pastor Josué, que era o pastor da dona Laura, a mãe do apóstolo, fez a doideira de chamar a gente para tocar no culto, cara. Aí eu falei, esse pastor é doido, chamar todos os atribulados para cantar no culto, porque não tinha ninguém para tocar, era uma festividade da igreja. Aí o Flávio, ele não lembrou o nome do guitarrista. Depois eu falei, é Flávio, Flavião. Ele, é mesmo. Aí o Flávio era um desviado. O Flávio falou assim, não, eu sei tocar, eu sei umas músicas que eu cantava na igreja da minha mãe, eu lembro de umas músicas. Aí ele foi e nós fomos juntos. E estamos lá, né? E alvo mais que a neve. E vamos lá, né? Vamos que vamos, só roqueira. E daqui a pouco Monte Castelo do Legião, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens. E vamos que vamos. Rapaz, que doideira. E eu estava lembrando depois que acabou, eu falando assim, pastor Josué era uma benção. A dona Laura sempre pedia para eu, porque eu era o único que tinha carro na época. E falou assim, leva eu e o pastor lá em São José dos Campos. Eu levo, dona Laura. Aí eu ia com a dona Laura e o pastor no carro, ouvindo Ari Toledo contando piada. É mole? Eu falava, meu Deus, que jovem sem juízo, né? Ari Toledo falando aquelas palavras cheias de pornografia, cheias de palavrão. E o pastor atrás assim quieto e eu rindo, achando graça. Eu falei, sem juízo nenhum, né? Aí um dia nós ensaiávamos na casa do apóstolo. E a dona da casa morava no fundo, a dona Edith. E a dona Edith era gaga, fanha. Do Ronaldo, peraí. Não é do apóstolo, é do Ronaldo, do gordo. Nós ensaiávamos na casa do gordo, Ronaldo.
E a dona Edith, ela era fanha, e a gente ensaiando, e ela falava assim: esses meninos ficam fazendo bagunça aí, não sei o quê. Ela ficava brava, ficava xingando a gente: para com essas bagunças aí, esses meninos. Aí ficava brigando. Aí um dia a gente mudou, falamos: vamos sair daqui, a dona Edith pisa muito na bola com a gente, vamos sair daqui, vamos. Aí fomos ensaiar na casa do Flávio, guitarrista, começamos a ensaiar lá. Vamos mudar o nome da banda? Vamos, como é que a gente vai se chamar? Dona Edith não mora mais aqui. Aí ficou. A gente fez um monte de show aí. Como é que seria o nome da banda? Dona Edith não mora mais aqui. Como assim? Aí a gente explicava a história, né? Da Dona Edith não mora mais aqui. É uma longa história, tem muita coisa para contar. Aí depois veio o Evandro, né? Que carinhosamente, você sabe que nós jovens, a gente tem carinhosamente, a gente apelidava todo mundo. E aí o Evandro, carinhosamente chamado de Lubriguento, ele sabia um pouquinho de inglês, aí ele começou a cantar, né, umas músicas em inglês. Como é que é o nome da banda agora? Sonic Butterfly, ó, borboleta sônica, né? Sonic Butterfly. Aí ficou esse nome durante muito tempo, o Evandro cantando. Hoje o Evandro, ele mora em Londres, né? O dia que a gente for para Londres já tem uma casa para dormir lá. E tem tanta história, gente, mas ele não contou tudo, eu que já dei uma pincelada aqui, né? Aí depois, se ele ver que eu contei essas coisas, ele vai me matar. Mas tudo bem, vamos lá, vamos que vamos. Glória a Deus. Acharam Êxodo capítulo 14, versículo 13. E ontem à noite também, lá na sede, depois teve um culto para voluntários, que foi uma bênção, viu? Você voluntário que não pôde ir, mas a partir do ano que vem, vá nos que tiverem, porque sempre que a gente se reúne, é uma bênção também, em nome de Jesus. A palavra de Deus em Êxodo 14, 13 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Você pode dizer glória a Deus? Então diga assim, repita para você mesmo: não tenha medo, é tempo de se mover. Agora que você aprendeu, vira para alguém lindo do teu lado, linda do teu lado, e diga assim: não tenha medo, é tempo de se mover. Aleluia. Pai, obrigado, meu Deus, por esta palavra, a tua palavra lida, que ela seja profecia na nossa vida, que ela encontre uma terra fértil, ó Pai, uma terra que esteja preparada para receber a semente da tua palavra. E que nesta noite o Senhor me use, me capacite como canal de bênção, para ser bênção para esta igreja, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer glória a Deus aí? Para ficar melhor, você pode aplaudir Jesus? Glórias a Deus. Glória a Deus. Esse é um decreto para nós caminharmos até o último dia deste ano, e também para começarmos o ano que vem caminhando nele, em nome de Jesus. Já temos a palavra, o que nós vamos caminhar durante o ano todinho, porque este ano nós caminhamos nessa palavra aqui, influenciar, né? Nós caminhamos o ano todinho. No ano que vem nós vamos caminhar sobre uma fé sobrenatural, aleluia. E teve a ver com que o nosso irmão ministrou, aquilo que ele ministrou também, já falei: Senhor, tá ligado, é de Deus, bateu, colou, conectou, aleluia, com que a gente vai ministrar. E quando eu entendo o que Deus tem para mim, o que Ele quer falar comigo, eu não tenho medo de avançar, meu querido. Eu não tenho medo, não tenho problema nenhum de seguir em frente, porque eu sei quem foi que me chamou, aleluia, e quem é aquele que vai na minha frente conduzindo meus passos. E assim tem que ser eu e você, igreja, em nome de Jesus. Esse texto aqui está falando da saída do povo do Egito, da escravidão. Você conhece a história, só vou refrescar a tua mente. O povo estava
no Egito, morando no Egito, porque José levou todo o povo para o Egito, para morar. Mas José morreu, e veio uma sucessão de faraós e de egípcios que não conheciam a José, e também se conheciam, não queriam dar crédito, porque ele era um judeu. E o povo egito começou a crescer, de modo que a palavra diz, quando você lê em Êxodo capítulo 1, você vai ver que o povo crescia de forma que intimidava o povo egípcio. O povo de Deus crescia, e os egípcios começaram a ficar incomodados, diz enfadado, a palavra diz lá em Êxodo 1, 10, 11, você vai ver que Faraó começa a ficar bronqueado, pegar ranço do povo de Deus, e começa a perseguir, a castigar. E o povo nesse meio clama a Deus por um salvador, por um libertador. E Deus, ele não deixa nada no prejuízo da fé, ele não se esquece da sua oração. E Deus, ele se lembrou da aliança que ele tinha feito com Abraão, com Isaac, com Jacó, e Deus mandou Moisés. Moisés nasce em meio a uma turbulência, porque o faraó tinha dado um decreto, ele tinha lançado um edital: matem todas as crianças, os meninos de 2 anos para baixo, e as parteiras, quando fizerem algum parto, se vê que é menino, já mata na hora. Menina pode deixar, mas menino mata, não deixa nascer. Mas Deus derramou no coração das parteiras o amor, né? E quando elas viam aquelas crianças, elas não tinham coragem de matar, e muitas vidas foram poupadas. E é no meio dessa tragédia que nasce Moisés, o profeta Moisés, filho de Anrão e de Joquebede. E Anrão e Joquebede eram da tribo de Levi. Os dois eram da família, da descendência da tribo de Levi. Então Moisés, desde o ventre, ele era levita do Senhor, sacerdote do Senhor. Desde o ventre ele já nasceu com um propósito, assim como você. Você nasceu com um propósito. Qual o propósito, pastor? De dar muito prejuízo para o inferno e saquear o céu, povoar o céu, em nome de Jesus. Esse é o propósito, de darmos muito prejuízo para o inferno, mas povoarmos o céu em nome de Jesus, com vidas salvas para Cristo, aleluia. E Moisés, quando ele ainda é um bebê, sua mãe Joquebede, com medo de dele ser morto, porque havia um decreto, ela faz um cesto de juncos e betume, coloca ele no rio Nilo e solta, e manda sua filha Miriam, que é a irmã de Moisés, acompanhar e ver qual era o destino do menino, da criança. E ela vai acompanhando. E ali, quando lemos Êxodo capítulo 2, no versículo 5, a palavra de Deus diz que a princesa Termutes, a filha de Faraó, ela está se banhando às margens do rio Nilo, e ela ouve um choro. E ela, Flávio José, que é um historiador, ele conta que naquele momento, aquele período da princesa, era um período negro, tenebroso, difícil. Por quê? Porque ela estava passando por 2 dificuldades dentro dela. Quais são, pastor? A primeira é que ela tinha recentemente perdido seu marido, ela estava em luto. E a segunda, ela perdeu seu marido e não tinha conseguido gerar um filho. Então eram 2 decepções: a decepção de ser viúva, o amor da sua vida morreu, e ela não teve a oportunidade de gerar uma criança, um filho, e dar continuidade à descendência. Mas quando ela vê o cesto, e ela vai e olha e vê uma criança, um menino, ela na hora pensa o quê? Os deuses do Egito me abençoaram. Só que a gente sabe que não tem deuses nenhum nessa jogada. Tem um único Deus, aleluia, com um propósito. E muitas vezes a gente não entende os propósitos de Deus. A gente fica se questionando. O irmão falou: ô Senhor, por quê? Ao invés da gente perguntar: Senhor, para quê? O que o Senhor quer me ensinar com isso tudo? Essa deveria ser o nosso questionamento. E Moisés, você sabe a história, ele cresce. E olha que interessante, que lição para nós. Quando Miriam vê que Moisés caiu no colo da princesa, aí Miriam, com a visão de oportunista, chega na princesa, cola nela, e a princesa fala assim:
vamos dar de mamar. Só que o nenê não pegou o peito de nenhuma egípcia, porque Deus já colocou isso, né, como projeto. E aí Miriam chega e fala assim: princesa, dá licença, olha, é uma criança hebreia, deixa eu achar uma mãe hebreia para dar de alimentar, de mamar a criança. A princesa falou: pode ir lá, faz o seguinte, traz ela para cuidar também da criança, amamentar, e eu ainda vou dar salário para ela. O que Miriam fez? Foi na casa da mãe. Mãe, vem comigo que eu vou levar a senhora até Moisés. Eu imagino Joquebede falando: você está doida, menina? Se descobrirem sobre seu irmão, vão matar a criança. Ela falou: não, mãe, olha como Deus é tremendo. Ele está lá no palácio, caiu no colo da princesa, e ela está precisando de uma mãe hebreia para dar de mamar, para alimentar a criança Moisés, e ela também quer que seja babá, cuide dele, e para fechar a conta, passar a régua e abençoar logo de vez, a senhora vai fazer tudo isso, e a senhora vai receber salário ainda. Olha, meu querido, olha como que Deus é. Esse Deus não é gente não, aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque Deus faz infinitamente mais daquilo que pensamos, aleluia. E você sabe, Moisés cresce, né, ali aprendendo sobre tudo. Acontece um momento em que ele acaba tendo que ajudar um hebreu, mas ele acaba assassinando um egípcio. Aí isso instiga a ira de Faraó, do grande Faraó, e ele tem que sair fugido do Egito. Agora, em Êxodo capítulo 3, Moisés já é um fugitivo do Egito. E lá você vai lembrar que ele teve a visão da sarça ardente, onde o Senhor apareceu a ele, se revelou ao profeta, e ali contou para o profeta qual era o propósito. Por que ele estava ali? Porque tudo tinha um plano de Deus na vida dele. Falou para ele que ele era o escolhido para ser o mediador, o legislador, para ser aquele que iria libertar o povo de Deus da escravidão. E você sabe que Moisés deu de testa, né? Queria passar a responsabilidade para outro, e dizia assim: mas Senhor, quem sou eu para fazer essas coisas grandes? E Deus lá em Êxodo 3:11 dá um puxão de orelha e fala assim: queridão, não é você, sou eu na tua vida, aleluia. Isso é uma grande lição para nós. Não é você, meus queridos, é Deus na tua vida. Não é você na força do seu braço, mas é a graça e o poder de Deus, a unção de Deus sobre a tua vida, aleluia. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando Moisés ele entende o propósito e aceita, e ele desce para falar com o faraó, Êxodo capítulo 5 está dizendo que ele se encontra com o faraó, ele explica o que acontece, e no versículo 2, Faraó diz assim: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Não conheço esse Senhor, e também não vou deixar o povo ir. O coração de Faraó se endureceu. Se ele tivesse ali ouvido os mensageiros, Moisés e Arão, com certeza as 10 pragas não teriam vindo no Egito. Mas ele não ouviu, e aí aconteceu as 10 pragas. E você sabe, na 10ª praga, na morte dos primogênitos, Faraó não aguentou e liberou o povo. E o povo saiu em peregrinação à terra prometida. Ficaram durante 40 anos peregrinando no deserto até conquistar a terra prometida. Tiveram algumas dificuldades. Na 4ª parada, quando nós lemos, eles pararam algumas vezes por causa de dificuldade. Na 4ª parada, em Peirote, ali, quando eles estão nas margens do Rio Vermelho, eles estão ali e eles veem que Faraó está vindo com o seu exército no encalço, porque o povo foi liberado, mas assim que o povo saiu, o coração de Faraó endureceu de novo. Ele falou: que besteira que eu fiz, eu vou atrás, eu vou matar alguns e vou trazer outros de novo como escravo, porque eu fiz besteira, vou atrás. E ele saiu no encalço com o seu exército. E eu quero dizer para você, igreja, as perseguições que vêm nas nossas vidas, essas perseguições que vêm para nos escravizar com coisas do passado que nós já vencemos, isso daí nós precisamos ser tratados,
assim como o povo do Egito, aqui, o povo de Deus no Egito, também foi tratado. Por quê, pastor? Porque na hora que eles viram a dificuldade, o problema, eles começaram a vacilar na fé, a duvidar na fé. Eles começaram a pensar: será que fizemos as coisas certas? Será que fizemos a escolha certa? Então as perseguições é para nos escravizar em coisas do passado, que já vencemos. E o povo aqui precisava aprender isso. Olha só, Deus mandava um maná diário para o povo. Todos os dias tinha ali a provisão diária para eles viverem. Só que você lembra que muita gente espertinha guardava, falava: não, vai que Deus se engana, Deus ele esquece, pisa na bola, então eu já tenho a minha garantida, a minha porçãozinha. Mas querido, Deus fazia isso porque era um sinal de dependência de Deus. Então aprenda a depender de Deus, aleluia, e não na força do seu braço. Esses que guardavam a porção, que não era para guardar do maná, sabe o que acontecia? No outro dia, o maná estava fedido, estragado, cheio de bicho, que não era para guardar, não era o propósito de Deus. Deus ele estava cuidando dos seus. Quando o povo estava um pouco, eu já não estou mais aguentando maná, Deus mandava cordonize para comer carne, fazer churrasco, aleluia. Deus tirava a água da rocha para o povo beber. O povo estava ali andando no deserto, e deserto de manhã é um sol escaldante. Deus colocava uma nuvem para fazer de cobertura, para dar uma sombra fresquinha para eles. Olha, glória a Deus. E de noite, no deserto, cai a temperatura, fica gelado, e Deus mandava uma coluna de fogo na frente do povo, um ar-condicionado, querido, para deixar eles aquecidos, ficar quentinho. Olha que Deus maravilhoso, como Ele cuida dos seus. E aí, tinha alguns no meio, que eram os espertalhão, os espertinhos, que não confiavam no Senhor. Mas aí eu lembro o Salmo 20, versículo 7, que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, porque nós confiamos no Senhor. O Salmo 125, no versículo 1 e 2, ele diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Aleluia. Assim como estão em volta, as montanhas de Sião, assim é o Senhor em volta do seu povo. Ele está ao seu redor cuidando de você. Pode ficar tranquilo que essa situação contrária, igreja, ela vai passar, em nome de Jesus. Vai virar uma chave na tua vida quando vem o entendimento, e com certeza você vai cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. E quando o povo vê Faraó vindo com o seu exército, o que acontece? Eles começam a murmurar. Aí é aquela coisa, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles começaram a falar mal: Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui, não era melhor morrer lá, porque lá tinha cova, tinha cemitério, aqui não tem. Aí começaram a murmurar. Esse foi o motivo pelo qual o povo de Deus ficou 40 anos peregrinando no deserto. Você sabia que se eles tivessem tomado uma outra rota, eles teriam chegado em uma semana na terra prometida? Aí você fala: pastor, então por que eles levaram 40 anos? Por causa da murmuração e da desobediência. Se eles tivessem obedecido e não murmurado, com certeza eles teriam obtido vitória. E aí eu te pergunto, igreja, como é que você tem se comportado em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio à perseguição? Como é que você tem se comportado? Murmura, fala o que não deve, faz o que não deve. Aí eu te pergunto, me lembro que passei por uma situação com a minha esposa. Aí eu vou agora tratar dos homens aqui, os casados, aleluia. Passei por uma situação com a minha esposa. Ela falou: meu bem, você me leva para fazer minha sobrancelha, né? Aí eu levei ela num sábado. Só que no sábado à noite eu tinha compromisso, tinha um evento na sede, eu precisava estar lá. E ela falou: 4 horas, dá tempo.
olha, talvez demore um pouquinho, mas pelo menos umas 2 horas a gente está de volta. Eu falei, 4 horas, 6 horas a gente está de volta, beleza. Fui lá, fiquei esperando, homens, 2 horas sentado lá, pensa, que tortura. Só que não foi 2 horas não, foi 2h30, e eu já comecei a ficar, né? Aí quando ela apareceu meio assim, né, falando, ele deve estar bravo. Aí ela chegou e fala a verdade, você homem, 2h30 num salão esperando a sua esposa. Aí você, fala a verdade, você desce da cruz, não desce não? Talvez você fale assim, mulher, você me atrasou, né? Aí quando ela chegou, ela virou assim e falou assim, meu bem, você não está bravo não? Eu falei, não, querido, não estou não. Aí ela falou assim, puxa, 2h30, né? Aí eu olhei para ela, mordi assim os lábios, né? Fiz aquela... Aí falei assim, mas valeu a pena, querida. Valeu a pena essas 2h30. Aí eu vi no cofrinho assim, a moeda caindo fazendo plim. Falei, depositei, aleluia. Aleluia, estou com saldo, aleluia. Queridos, inteligência emocional, aleluia. Pega aí você que é homem, então em nome de Jesus pega. Aí você fala assim, pastor, eu não sei, minha mulher fala para mim, bem, vamos passear no shopping. Eu falo, mas não tenho dinheiro, não, vê vitrine. Aí você fala, pastor, o que ela quer ficar vendo vitrine? A mulher gosta disso, querida, ela gosta de passear, ela gosta de andar. Então, deposita, meu querido, deposita em nome de Jesus, aleluia. Então não murmura, não fica murmurando que você perde a bênção. Lembra do patriarca Jó? Jó, ele passou, é uma história linda, depois você leia. Jó, ele passou, sabe, ele comeu pão que o diabo amassou, literalmente, ele passou uma dificuldade terrível. Aconteceu várias situações, que se eu for entrar aqui em detalhe, eu vou pregar sobre Jó. É muita coisa que o homem de Deus viveu, mas em nenhum momento ele blasfemou, murmurou contra Deus. Ele sempre abrindo a sua boca para dizer, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E sabe o que aconteceu no final da história de Jó? Ele recebeu tudo em dobro, a bênção em dobro na vida dele. Então o segredo é, não murmure. A promessa de Deus para a tua vida nesta noite é, vai dar tudo certo, apenas confie e se mova na direção da promessa de Deus, aleluia. Diga assim, vai dar tudo certo, aleluia, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Então, vença a escravidão do passado, vença toda a paralisia que hoje existe na tua vida, e vença todo decreto contrário na tua vida que um dia lançaram para você. Vença isso em nome de Jesus. Ali na Copa, teve a Copa, agora está tendo, né? A gente fala teve que o Brasil perdeu, né? Aí para nós acabou, né? Mas algum treinador, o apóstolo até mencionou sobre isso hoje de manhã, ele falou uma frase que a gente não sabe, eu não lembro quem foi. O medo de perder tira a vontade de ganhar. O medo te rouba, o medo te paralisa. Você não rompe porque você tem medo, porque você fala, pastor, eu não sou capaz. Você é, você tem Deus na tua vida, aleluia. E você vai ficar de boca aberta, surpreendido, surpreendida, quando você se permitir ser usado por Deus. Você vai ver o que Deus pode fazer através da tua vida, em nome de Jesus. Então abre o teu coração e se permita hoje ser um canal de bênção em nome de Jesus. E pastor, muitas vezes eu ouço, muitas vezes as pessoas falam assim, alguns aqui vão lembrar, porque eu já respondi isso para várias pessoas que estão aqui. Quando a gente está conversando, alguém fala assim para mim, pastor, olha, pode deixar, se Deus quiser eu faço, se Deus quiser eu vou. Aí eu falo assim, querido, Ele quer, Deus quer, Ele quer com certeza. Deus tem prazer, meu querido e minha querida, em te abençoar. Ele fica feliz demais da conta quando um filho, uma filha é abençoado. O Deus que te tirou da escravidão do pecado é o mesmo Deus que te colocou hoje na rota da promessa. Então apenas confie e creia.
tenha intimidade com Ele, se apegue mais com esse Deus maravilhoso. Você lembra, quarta-feira eu mencionei isso, vou repetir o que eu falei quarta. Você lembra o que está escrito lá em João 14,14? Está escrito assim: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. É uma promessa que Jesus fez para a igreja, para você. Só que quando você vai na origem da palavra grega, a tradução ao pé da letra desse versículo, Jesus ele não está falando só isso. A tradução real, ele está falando assim: se você tiver tão grande intimidade comigo, Jesus falando para você, se você tiver tão grande intimidade comigo, e você me pedir alguma coisa que não existe, eu criarei para você. Aleluia! Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Glória a Deus. Ele quer te abençoar. Ele tem prazer em te abençoar. Aleluia. E no versículo 13 que lemos, aqui a palavra diz: veja o livramento que hoje farei. Os inimigos que hoje vocês veem, vocês nunca mais vão ver. É a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, trocando de miúdos, ele está dizendo: assim diz o Senhor, hoje na tua vida vai haver livramento. Aleluia, glória a Deus. No mundo espiritual não existe campo neutro, e também não existe você ficar em cima do muro. Ou você tem que ir para um lado ou para outro, ou você servir a um Senhor ou outro Senhor. Você tem o livre-arbítrio de decisão. Então decida descer desse muro e em nome de Jesus se apegar com Jesus mesmo, abraçar e falar: Senhor, eu estou com o Senhor, eu estou contigo, aleluia. Porque aí vai se cumprir a palavra de Malaquias 3,18. E aí vereis a diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, aleluia. Vai se cumprir isso na tua vida. Então deixa o alto papo, aquela conversa que não edifica, aquela coisa que fica cozinhando ali na mente, né? Um exemplo, eu tô de repente com o Flávio aqui, aí o Flávio olha para mim, aí o Flávio está meio olhando meio esquisito, meio torto. Será que ele está com bronca de mim? Será? Aí fica aquele alto papo cozinhando. Querido, vai lá e chega no Flávio: Flávio, eu fiz alguma coisa? Sei lá, eu te achei estranho, eu te cumprimentei, você não me cumprimentou. Aí o Flávio vai falar: ô irmão, eu nem te vi, perdão. Aí pronto, está resolvido. Mas fica alimentando, murmurando. De repente, o Flávio não fala mais comigo, tá esquisito, fica passando. Resolve, meu querido, em nome de Jesus. Ou então aquela situação, muitas vezes, que você chega da igreja, do encontro, né, cheio de Deus. Aí você vai conversar com uma pessoa, aquela pessoa que você gosta, que é seu parente, ou alguém do trabalho que você se identifica. Aí você vai falar, né, da sua experiência com Deus. Olha, ontem eu fui para a igreja, o culto foi maravilhoso. E aí a pessoa, né, olha e fala assim: ixi, eu já até estou vendo daqui uma semana você de novo bebendo pinga, falando palavrão. Aí você fica triste com aquela situação. Mas eu quero te dizer, não é a pessoa, é quem está por trás da pessoa, o inimigo das nossas almas, que ele quer te paralisar, ele quer te desanimar, ele quer que você aborte todos os planos e promessas de Deus na tua vida. Então, em nome de Jesus, vai dar certo tudo na tua vida, as promessas vão se cumprir. Apenas confie no Senhor e se mova na direção da promessa e da palavra de Deus, aleluia. A minha querida falou das dificuldades que nós tivemos. Irmãos, faltando menos de um mês, coisa de 20 dias para a gente ir para Israel, eu entrei em crise. Eu falei assim: meu Deus, que besteira que eu fiz, como é que a gente vai sem dinheiro? Eu comecei a ficar preocupado, porque a gente não tinha. Eu falei: e agora? Aí eu perguntei até para uma pessoa lá que já tinha ido, eu falei: lá tem hot dog prensado? Que qualquer coisa a gente come hot dog prensado lá na esquina. Aí ele falou: não, pode ficar tranquilo que você não vai precisar. Irmãos, Deus começou a usar a vida de muita gente, começou a desatar, começou a nos ajudar. Você tem uma ideia, a gente estava lá em Amsterdã, na Holanda, teve um casal lá que chegou e falou: olha, toma aqui uma primícia para vocês.
Aí a gente abriu assim, tinha $300, querido. Aí você fala, $300, irmão, é quase R$ 1.800. Quem faz isso? É Deus. É Deus. Então confia. E deu tudo certo, graças a Deus que a gente foi e ainda voltamos com um trocadinho. Aleluia. Nada faltou. Deus, ele supriu tudo e não faltou nada. E no versículo 16 aqui de Êxodo 14, o Senhor diz a Moisés: levanta o seu cajado de autoridade e impõe as mãos, estende as suas mãos para onde está o problema. Ou seja, se mova e declare que o caminho está aberto. Aleluia. Então nesta noite eu quero te convidar a você ficar de pé. Eu quero chamar o louvor aqui em nome de Jesus. Você lembra que eu falei para você que a coluna de fogo ela ia na frente do povo, e a coluna de fogo ela ia aquecendo. Só que na hora que o exército de Faraó veio ao encalço, a coluna foi para trás, protegendo o povo de Deus, para dar tempo deles passarem pelo mar, porque o mar se abriu, e eles passaram a pés enxutos, secos, e do outro lado atravessaram, cantaram o hino da vitória. E queridos, a coluna não deixou o exército passar. Por quê? Por que que Deus, ele fez isso? Eu quero dizer para você, que o Deus que moveu na frente do povo de Deus ali no meio do deserto, é o mesmo Deus que resolveu o problema deles lá atrás. Ou seja, o mesmo Deus que ele moveu na tua frente durante esses dias, é o mesmo Deus que vai resolver os problemas que você tem lá atrás. Aleluia. Aquilo que ficou lá atrás, que tem sido obstáculo, que tem sido empecilho, que tem sido dor de cabeça, é o mesmo Deus. Assim como nosso irmão, ele falou, eu fui lá atrás, Deus, o Espírito Santo me trouxe a memória, e eu fui puxando ali da cachola, e eu comecei a lembrar de alguns assuntos inacabados, e eu fui resolvendo. É o mesmo Deus que vai te ajudar. Eu posso ouvir um amém? E aí no capítulo 15 de Êxodo, nós vemos Moisés, Miriam, junto com o povo, adorando ao Senhor, cantando louvores, adorando ao Senhor. E nesta noite eu quero te convidar, depois dessa palavra ministrada e antes de cearmos, eu quero te convidar para que nós juntos adoremos a esse Deus tremendo, poderoso. Não tenha medo, se mova na direção de Deus, porque hoje vai ter livramento para você, para tua casa, para tua família, em nome de Jesus. Então adore a Ele, depois nós vamos orar. Adore, adore, adore.